Olha, em 1881, bem no meio daquela confusão toda da Revolução Industrial que estava virando o mundo de cabeça para baixo, o Papa Leão XIII publicou um documento que, sério, mudou o debate social para sempre. É a encíclica Rerum Novarum, que significa algo como das coisas novas. E a gente vai entender por que as ideias dela ainda fazem tanto barulho hoje em dia. Então, para a gente sacar a Rerum Novarum, a gente precisa fazer uma viagem no tempo lá para o finalzinho do século XIX. Tenta imaginar a cena, um mundo em transformação total, fábricas pipocando por todo lado, cidades crescendo sem parar e uma nova classe de trabalhadores enfrentando condições de trabalho, assim, brutais. As estruturas sociais antigas estavam simplesmente desmoronando, sabe? E isso criava um vácuo bem perigoso. Foi nesse caldeirão de tensões que esse documento nasceu. E essa era a pergunta que não queria calar, a verdadeira questão de $1 milhão. De um lado, a industrialização estava criando fortunas absurdas para pouquíssima gente, mas do outro, deixava um rastro de miséria para a grande maioria. A sociedade parecia que ia explodir a qualquer momento. E com o avanço de ideias bem revolucionárias, todo mundo queria saber qual ia ser a posição da igreja nesse conflito que era uma verdadeira bomba-relógio entre capital e trabalho. Certo. Então, para a gente entender a solução que foi proposta, primeiro a gente precisa tentar enxergar o mundo com os olhos do Papa Leão XIII e sentir a profundidade da crise que ele estava descrevendo. E a linguagem que ele usa aqui é pesada de propósito. Jugo quase servil. Pensa nisso. O Papa não estava falando só de economia, não. Ele estava denunciando uma crise moral gigantesca. Ele enxergava um sistema onde uma elite minúscula acumulava toda a riqueza, enquanto a maioria esmagadora dos trabalhadores vivia em condições que eram praticamente de escravidão. Bom, e no meio dessa crise toda, uma solução bem radical começou a ganhar muita força na Europa: o socialismo. A encíclica não finge que essa ideia não existe, não. Muito pelo contrário, ela vai lá e confronta o socialismo de frente. E aqui a gente tem o primeiro grande choque de ideias. Para os socialistas, a solução parecia simples: vamos acabar com a propriedade privada, que é a raiz de toda a exploração. Mas a encíclica pega esse argumento e vira ele de ponta cabeça. Ela vai dizer que, fazendo isso, o remédio seria pior que a doença. Por quê? Porque roubaria do trabalhador a esperança e o fruto do seu próprio suor. E olha só, esse é o ponto central de tudo. Para Rerum Novarum, o direito à propriedade privada não é só uma regra da sociedade, um combinado. Não, é um direito natural do ser humano. É a chance de transformar o seu suor, o seu salário, em algo que dura, sabe? Tipo uma casa, um pedacinho de terra. O texto argumenta que sem isso não existe dignidade de verdade, nem autonomia para o trabalhador e para sua família. Ok, então se a solução socialista foi rejeitada, qual é a alternativa? É aí que a encíclica propõe o que a gente pode chamar de uma terceira via. E o primeiro pilar desse caminho, curiosamente, não é econômico, é moral. E quem lidera é a igreja. Essa citação aqui é poderosa porque ela desmonta a ideia principal do socialismo da época. A encíclica ataca de frente essa noção de que a guerra entre as classes é algo inevitável. Em vez disso, ela propõe uma visão nossa radicalmente diferente. Ricos e pobres não são inimigos por natureza. Na verdade, eles são parceiros que dependem um do outro. E a analogia que eles usam é genial, a do corpo humano. Pensa bem. Um corpo precisa de todos os seus membros funcionando juntos para ser saudável, certo? A sociedade é a mesma coisa. Precisa tanto do capital quanto do trabalho. Um não vive sem o outro. Então é a harmonia e não o conflito que vai garantir a saúde do corpo social inteiro. Mas claro, a igreja não pode fazer tudo sozinha. E isso nos leva direto para o segundo pilar dessa terceira via, o papel do Estado. Afinal, qual é a função do governo nessa visão de mundo? Aqui a encíclica define um princípio muito claro. O Estado não pode ficar só olhando de braços cruzados. A função dele é garantir a justiça, mas com um cuidado especial para os mais pobres e fracos. E por quê? A lógica é que os ricos já têm como se proteger. Eles têm seus baluartes. Já os pobres só têm um Estado para defendê-los. É o escudo deles. E o mais interessante é que isso não fica só na teoria, não. A encíclica é super específica, até surpreende. Ela lista os deveres do Estado. Defender a propriedade, sim, claro, mas também intervir para garantir jornadas de trabalho justas, o direito ao descanso e, um ponto crucial, proteger os mais vulneráveis, como mulheres e crianças de trabalhos abusivos. E aí a gente chega num conceito que, para a época, era revolucionário: o salário justo. A ideia aqui é que a justiça natural está acima de qualquer contrato de trabalho, não importa o que está assinado no papel.
Se um salário não é o suficiente para sustentar um trabalhador e sua família com dignidade, aquele acordo é moralmente inválido. É uma obrigação que vai além da tal livre negociação. Beleza. Com os papéis da Igreja e do Estado bem definidos, a encíclica finalmente começa a montar as peças do quebra-cabeça. A pergunta é: como transformar todos esses princípios em harmonia de verdade, no dia a dia? A lógica é direta e muito poderosa. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. É para esquecer essa ideia de guerra de classes. A encíclica defende que a economia não é um jogo onde para um ganhar, o outro tem que perder. Pelo contrário, a prosperidade do patrão e o bem-estar do empregado estão, na verdade, amarrados um no outro. E essa dependência mútua vem com responsabilidades bem claras, viu? Para os dois lados. Dos trabalhadores se espera honestidade, que cumpram o trabalho, já dos empregadores se exige respeito à dignidade humana, condições justas e, claro, o tal do salário justo. É uma via de mão dupla, um pacto de respeito. Só que a justiça sozinha não é o ponto final. Leis, contratos, tudo isso é a base. Mas a encíclica aponta para algo muito mais elevado. A solução de verdade, segundo o texto, exige uma transformação do coração. É sair de uma relação de patrão e empregado e chegar numa relação de fraternidade de verdade. No final das contas, a solução definitiva não é uma nova política econômica, nem uma nova lei. É a rainha de todas as virtudes, a caridade. E aqui não estamos falando de dar esmola, tá? É sobre um amor ativo que enxerga o outro não como um competidor, mas como um irmão. Para Rerum Novarum, esse é o único antídoto de verdade contra o egoísmo que alimenta todo e qualquer conflito social. E essa é a questão que fica no ar. Mais de um século depois, num mundo com uberização, inteligência artificial, será que os princípios de dignidade do trabalho, de salário justo e de harmonia social ainda fazem sentido? A pergunta sobre como equilibrar capital e trabalho, direitos individuais e o bem de todo mundo talvez seja ainda mais urgente hoje do que era naquela época.